Olá, é um prazer recebê-los aqui. Eu sou a Maria Letícia e o nosso encontro online faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. E esse projeto é realizado pelo Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 16 anos na área de moda sustentável, desenvolvendo projetos que contribuem para uma construção de uma cadeia de moda mais ética, limpa e inclusiva. Essa edição do Lab Moda tem o apoio da PVH Foundation e, além das atividades presenciais com os nossos jovens talentos, temos esses ciclos de encontro online com convidados inspiradores de mais diversas áreas da cadeia da moda. Então, a gente está dando essa continuidade no curso, a gente está recebendo hoje a nossa convidada Raquel Chames, que junto com a Laura criou e coordena a Cora Design, uma consultoria de estratégia e inovação para marcas sustentáveis. A Laura, que não está aqui hoje com a gente, é formada em comunicação e publicidade e fez uma especialização em desenho de moda. Antes do Cora, ela teve uma experiência numa grande varejista e também foi uma das fundadoras do Insecta Shoes, uma marca que é uma referência, né, para design sustentável de acessórios. Já a Raquel é formada em Ciências Sociais, com especialização em Design Thinking, desenho de moda e cool hunting, e começou também como repórter para grandes revistas como a Vogue, Casa Vogue, e depois passou a fazer a comunicação para várias marcas, entre elas também a Insecta Shoes. Então, Raquel, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite, e se você quiser, pode começar a sua apresentação. Estava no mudo, claro. Obrigada, Letícia, pela apresentação. Imagina. Peço desculpas pela ausência da Laura. As duas. Eu vou começar uma apresentação, porque eu já contemplo um pouco a nossa apresentação, que é a apresentação da nossa empresa, o que a gente faz, que eu acho que explica e que é importante para esse papo de hoje. Mas a todo momento, Letícia, que precisar me chamar, quiser complementar, interromper com perguntas, sinta-se super à vontade. A gente já teve alguns probleminhas técnicos, espero que agora corra tudo bem. Vamos lá. Só um segundinho para eu achar a apresentação. Tá, me digam se estão vendo. Sim, tá tudo certo. Ótimo, então tá. Eu não estou vendo vocês, mas estou escutando. Bom, então essa apresentação, ela começa do ponto de partida que é o que a gente faz, né? Então, dentro da Cora, nós prestamos consultoria, que a gente chama de consultoria estratégica, né? Para sustentabilidade e inovação para negócios de moda. E esse foi um caminho que a gente escolheu depois de ter trilhado já diversos outros caminhos dentro da moda. Foi uma vontade das duas de trabalhar com serviço e de conseguir atuar de forma com mais intenção, né, nessa transição para uma outra economia, inclusive, né? Então, a gente vem de bagagens profissionais que passaram por negócios bem convencionais da moda, então varejo, ou mesmo na área da comunicação, no meu caso, empresas bem tradicionais que tratam de temas como as mulheres, né, com aquele viés bem convencional, aquelas lentes dos padrões, do que a gente deve ou não usar. Então, essa bagagem no mercado tradicional nos deu muito esse desejo de atuar pela transição. E a gente fala muito sobre esse termo, inclusive, né, agentes de transformação, no qual a gente se coloca também. E dentro da Core, então, a gente passou juntas a atuar tanto na criação de novos negócios, e é por isso que hoje o assunto nos interessa tanto falar sobre modelos de negócio para moda, com impacto positivo. Então, a gente atua tanto na criação de novos negócios que já têm essa visão para a sustentabilidade, quanto apoiando empresas que estão passando por momentos de transição e que precisam de um apoio estratégico para construir essa caminhada, seja olhando para produto, coleção, seja olhando para como comunicar esse impacto e esse desejo de sustentabilidade. Então, é uma atuação bem abrangente, que acho que vocês vão entendendo também ao longo do caminho aqui comigo. A gente também tem uma frente educacional, que foi um desejo que surgiu depois de um tempo de atuação só com empresas. Então, a gente principalmente trabalha com essas empresas, como eu falei, tanto que estão começando ou que estão fazendo uma transição, mas mais do que isso, a gente viu a necessidade de começar a falar com
mulheres que estão, às vezes, dentro de outras empresas e que querem atuar com viés de intraempreendedorismo, ou pessoas que estão questionando seus hábitos, suas formas de consumo dentro da moda. Então, os cursos, especialmente a Liga, que foi o primeiro que a gente colocou no mundo, tem esse desejo de também trazer mais subsídio, mais conhecimento para quem quer, assim como a gente, atuar por uma outra moda. Então, aqui somos nós, eu e a Laura. Eu deixei essa fotinha aqui para falar um pouco sobre esse nosso encontro, das duas, e também um pouco de como a gente se complementa em vários aspectos e como isso é importante, como na hora de pensar um projeto, a gente olhar para quem está fazendo. Então, a Lau tem uma jornada, né, muito mais conectada com a gestão e com um olhar para as pessoas, para RH, mas também muito perto de produto, quando ela trabalhou na Insecta Shoes, então tem muito conhecimento técnico. Eu venho de uma jornada diferente, que é mais conectada com a comunicação, então trabalhei muito olhando para a essência das marcas, como que elas se comunicam, como que elas se posicionam, e essa junção de habilidades fez com que a gente criasse essa empresa, que agora ela já está um pouquinho maior, mas ela continua bem pequena no formato. Somos nós duas e a Pamela, que é a nossa gestora de projetos, e a gente trabalha associadas a outras mulheres, especialmente, né? Na maioria das vezes a gente trabalha com mulheres, e por meio dessas parcerias a gente consegue atender vários clientes que ao longo do caminho também a gente pode ir conversando melhor. Bom, e aí eu preparei para hoje uma conversa relativamente rápida sobre modelos de negócio e geração de impacto via empreendedorismo na moda, que, como eu falei na nossa apresentação, é um dos nossos principais espaços de atuação, né, que é o design de negócios, e como que a gente faz para que esses negócios tragam desde sua sementinha esse olhar para uma economia mais circular e para outras formas de existir mesmo no mundo, né? Então, é um tema que nos apaixona muito e que nos dá muita vontade de conversar, e a gente fica muito feliz em partilhar com vocês a forma como a gente vê esse tema. Eu vou dar uma espiadinha aqui para ver se está tudo bem. Acho que está tudo bem, então vou seguir. Qualquer coisa, vão me chamando, por favor. Vocês estão aí? Não, estamos aqui. É que eu deixei no mudo. As ladas, eu fiquei em dúvida se vocês estavam me escutando. Eu vou deixar até aqui para você me ouvir assim, fazer os meus sussurros. Respirando. Então tá, obrigada pela companhia. Bom, então, tem uma frase que a gente fala muito na Liga, que é esse nosso curso de sustentabilidade para moda, que é quase uma máxima, tanto dos nossos trabalhos, quanto na hora de compartilhar nossa visão sobre moda e sustentabilidade, é que o coração da sustentabilidade é o design. E aí aqui a gente está falando sobre um ponto de partida que está bem ligado ao produto, ou seja, em como pensar estratégias que possam reorganizar todo o ciclo de uso do produto, da peça de roupa ou do calçado, mesmo depois que a gente termina de usar. Então, como que a gente faz para esse produto ser devolvido à marca que o produziu? Como que a gente consegue fechar esse ciclo? Enfim, é no momento do design que várias decisões são tomadas. E aí aqui, esse slide provavelmente vai aparecer cheio de letrinhas pequenas e é um pouco difícil de ler, mas é para dar mesmo essa noção de como, em todas as fases de construção de uma peça de roupa, a gente consegue ir tomando essas decisões que vão fazer muita diferença no final, né? Então, a gente pode pensar em diminuir o impacto dos materiais e dos processos, por exemplo. A gente pode decidir usar um material monofibra, que vai fazer muita diferença para esse caminho da circularidade. A gente pode pensar numa peça de desperdício zero. A gente pode tomar várias medidas e precauções para que a peça dure mais, e durabilidade é uma questão super importante para a sustentabilidade. É aqui que a gente pensa na eficiência dos materiais, dos recursos que a gente está usando, a escolha das pessoas, as parcerias, então como que a gente faz uma produção ética, de comércio justo, e por aí vai. Então, são inúmeras as formas da gente produzir roupa de forma mais ética, mais justa, mais consciente e também mais sustentável. E aí aqui a gente está o tempo todo olhando para produto ainda, né? E aqui nessa listinha eu selecionei um pouco dos impactos, já os resultados, né, dessa tomada de decisão. Então a gente minimiza o consumo de recursos, a gente consegue melhorar as técnicas de produção, a gente aumenta a vida de uma peça. Então aqui a gente cruza um pouco essas decisões com os resultados que elas podem nos oferecer. Mas isso tudo para dizer que quando a gente fala em... Ops, espera, começou o vídeo. Quando a gente fala em sustentabilidade para moda,
não necessariamente a gente está falando sobre algo que é high-tech, assim, que é sinônimo de Uhum. alta tecnologia. Na maior parte das vezes, quando a gente fala sobre essas tomadas de decisão, a gente está falando sobre coisas que têm uma forma de fazer até simples, né? Que não necessitam de um super investimento. Às vezes, sim, quando se trata das grandes empresas com quem a gente trabalha, isso fica cada vez mais evidente, né? É necessário fazer investimento em sustentabilidade, mas também é possível criar novos produtos de moda com um olhar que não necessariamente é esse da alta tecnologia. Ou seja, é possível fazer sustentabilidade mesmo em pequenas marcas, mesmo em novos negócios, mesmo em projetos que estão nascendo, ainda com poucos recursos. E aí, uma das coisas mais importantes quando a gente fala em sustentabilidade, imagino que vocês estejam vendo isso ao longo das aulas do Lab Moda, é essa importância da peça durar mais, ela carregar nossas histórias. Isso tudo é sinônimo de sustentabilidade. E aí, por isso que o design, ele acaba sendo esse ponto de partida tão importante, e por isso que a gente tenta, no mais às vezes, sempre que possível, ir na contramão do que é uma lógica de fast fashion, que é algo que tem se tornado um pouco uma visão quase hegemônica assim, do que é a moda para o grande público. Mas, na nossa Uhum. experiência, a gente prova que os negócios que estão conectados com a sustentabilidade, eles são, sim, muito viáveis e que eles conseguem construir, aos poucos, essa nova cultura e essa nova maneira da gente pensar o setor onde a gente trabalha. E aí vem um ponto que, para mim, é crucial. Tudo que a gente viu aqui estava conectado com o produto, como eu falei algumas vezes. Mas o design, ele é mais do que o produto, ele é toda a construção de um projeto. Isso foi algo que a gente aprendeu bastante estudando design estratégico, que foi uma pós-graduação que tanto eu quanto a Laura fizemos, e que nos trouxe muito esse ferramental de como a gente consegue partir de um problema para criar soluções que atendam não só à expectativa do produto final, mas sim a própria solução de questões da sociedade, né? Como aqui a gente está falando sobre sustentabilidade, é sempre um olhar bem sistêmico, bem amplo, né? Então, esse gráfico que eu mostro aqui na telinha agora, ele tem um pouco essa expectativa de dar conta de como o design ele pode ir muito além do produto, né? Então, num primeiro momento, ali no quadradinho do meio, a gente vê o design gráfico, então, lidando com símbolos, os grafismos, né, os signos. Ele pode também ser um design com uma visão mais industrial, que trata do artefato, do produto. Tem o design de interação como uma terceira camada, então serviços, experiências, interface, informação. E tem também o design, ou seja, o desenho e a construção de sistemas, que é o olhar para os negócios, para organizações, para o próprio governo. Né? Tudo isso passa pelo design. E assim como a gente viu as estratégias para produto, também existem inúmeras estratégias que nos levam a criar outros tipos de empresas, outros tipos de organizações. E aí, então, aqui, importante reiterar, né, uma coisa que eu já falei antes, que é o design estratégico, ele parte do problema para construir uma solução. E quando a gente fala em moda sustentável, colocar planeta e pessoas no centro do debate. E isso, eu imagino que agora já esteja bem transformado em relação ao momento em que eu me aproximei inicialmente da moda e os primeiros cursos de moda que eu fiz, não se falava muito da sustentabilidade, nem se tinha essa lente transversal da sustentabilidade, mas agora falar em moda, quando a gente tem esse desejo, né, de fazer uma mudança, é sim colocar planeta e gente no centro da decisão. E isso muda Uhum. totalmente a forma como a gente imagina um negócio de moda. E aí, só para amarrar melhor os conceitos, né? Quando a gente fala em moda sustentabilidade, que conceito de sustentabilidade a gente está trazendo para a conversa? E aqui é importante a gente lembrar que sustentabilidade não é só o olhar para o meio ambiente, né? Então tem outros pilares que estão sempre juntinhos, que são as questões sociais, culturais e econômicas. Então, sempre que eu estiver falando sobre sustentabilidade aqui nesse encontro, é com essa junção, né, de todos esses pilares que nos garantem uma visão mais completa da sustentabilidade. Aqui tem uma imagem que traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não sei o quão próximos vocês são já dessa agenda, mas é uma agenda que foi criada com um olhar para 2030, com metas que nos ajudam, como sociedade global, a fazer essa Uhum. virada rumo a um outro modelo, né? Um modelo que seja mais limpo, mais
circular e que nos ajude a erradicar a miséria e também a fazer as mudanças necessárias para a gente conseguir sobreviver, porque o mundo está entrando num colapso, né? Então, sempre da Não, sustentabilidade. a gente até teve. Oi, Paulo, desculpa. A gente teve já alguns outros convidados, trouxeram, né, também as metas, até mesmo dentro da apresentação, ou falando da marca, a gente consegue adequar esses 4, esses 3, né, tem os primeiros objetivos. Mas é legal porque você está trazendo, né, todos os 17 e tal, mas a gente já está começando a ficar familiarizado já com os alunos. Ai, que legal. Na construção da Core, inclusive, a gente já levou em conta os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente, quando constrói um negócio, a gente sempre escolhe o que seriam esses objetivos de desenvolvimento sustentável prioritários. Então, no nosso caso, por exemplo, um que é super importante é o da equidade de gênero. Então, todos os nossos projetos, as nossas parcerias, tudo isso é orientado a trabalhar pela equidade de gênero. Por isso, um curso, por exemplo, para mulheres, que é o caso da Liga, que depois eu até vi que alguém perguntou, vamos falar um pouquinho mais sobre a Liga também. Mas, então, a equidade de gênero é super importante, parcerias e construção de rede é outro objetivo que para nós é essencial, consumo e produção conscientes. Então, olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável, às vezes parece que é uma coisa meio teórica ou que é aplicável só a governos, mas que é muito prático, que nos ajuda a tomar decisões. E aí conecta com aquela fala ali do início, né, da gente, de como é importante a gente tomar decisões que nos levem para um outro caminho, né, um caminho que sai dessa rota que é focada no consumismo ou numa produção, às vezes, um pouco mal conduzida e que gera excesso, que gera sobre. E é nesse momento que a gente consegue tomar decisões que nos ajudam a nos orientar e orientar os nossos negócios rumo à sustentabilidade. Então, essa é uma agenda super importante, inclusive para construir pequenos negócios, né? E aí, nessa linha dos conceitos de alinhar e ficarmos todos na mesma página, a gente traz alguns gráficos que nos mostram como é possível falar, inclusive, num outro tipo de economia, né? Que não é ligado unicamente aos indicadores como o lucro, o crescimento, que são indicadores que estão ligados ao modelo econômico que, pelo menos no nosso lado, a gente está tentando combater, né? E construir alternativas. Então, essa economia clássica, ela coloca a economia como o principal motor. E aí isso não me remete, claro, à discussão que houve ali no tempo da pandemia, né, que se questionava o que era mais importante, saúde ou economia. Então, por essa visão do crescimento, realmente a economia ela é prioritária. Mas quando a gente coloca outros filtros, como o meio ambiente, no mesmo paralelo da economia da sociedade, ou mesmo quando o meio ambiente passa a ser a lente principal, né, na economia ecológica, a gente vê que as coisas vão mudando e nos ajudam também a tomar outro tipo de decisão. Aqui foi uma nuvem de palavras que eu trouxe de um guia de cultura que a gente construiu para uma marca chamada Herself. A Herself é uma marca de calcinhas menstruais e outras soluções para a menstruação, mas que tem muito a ver com moda, porque lida com cores, tecidos, modelagem. Então, a gente atendeu essa marca que é aqui do Rio Grande do Sul. E no Guia de Cultura a gente trouxe esses valores, que são valores ligados a um outro tipo de economia e que nos ajudam também a criar novos negócios. Então, pensar no cuidado, conexão com a natureza, colaboração, consciência, abundância, integridade, atenção, generosidade, empatia, tudo isso se conecta com essas outras formas e alternativas, né, para a gente viver em sociedade. E aí é importante falar, porque como eu trouxe a explicação inicial ali, que estava associada aos objetivos de desenvolvimento desculpa, sustentável, existem outros olhares para a sustentabilidade que não estão ligados à ONU, na Organização das Nações Unidas. E aí um livro que eu gosto muito e que a gente usa muito é o Bem Viver, e que esse livro, ele, de certa forma, concentra vários desses olhares dos povos originários da América do Sul para o jeito como a gente vive em contato total com a natureza, como a gente é parte dela, né? E como na sociedade, enfim, ocidental, como a gente conhece hoje, existe uma separação, né? A mecanização nos leva muito a achar que a gente é apartado do mundo onde a gente vive, quando na verdade a gente está totalmente conectado. Então, essas leituras, elas também nos trazem para
uma visão de sustentabilidade que não é apenas a da ONU, e sim algo que já existe no mundo, né? Que já está aí há muito tempo. Tudo isso para mostrar, então, que a sustentabilidade, com seus vieses diferentes, como a gente mostrou, ela pode ser uma estratégia que nos guia para novos negócios, mas principalmente ela é um valor que nos orienta a viver de uma outra maneira, né? Então, a gente milita muito no nosso design de negócios para que a gente crie culturas que sejam transformadoras, que a gente pense em empresas que sejam horizontais, isso nos leva a outro modelo de gestão, enfim, que a gente seja capaz de imaginar uma outra forma de operar nessas pequenas comunidades, como a gente chama, as comunidades que são as empresas, que são os nossos projetos, que, enfim, um dia vão crescer um pouquinho e vão virar empresa. Para as empresas grandes que já estão no mundo, tem um longo caminho de transição, que foi aquilo que eu falei lá no início, né, apresentando a Cora. Então, tem uma tomada de consciência, tem uma redução do impacto, tem uma construção de alternativas para finalmente chegar no impacto positivo. Mas, como a gente está falando sobre empresas que estão começando do zero, a gente tem a oportunidade de criar esses outros indicadores desde o início, e isso é muito legal. E nos ajuda, inclusive, a construir esse outro modelo de viver em sociedade e viver num ambiente de negócios, né? O Sistema B é uma comunidade da qual a gente faz parte, a Cora é uma empresa B certificada, e aqui tem esse olhar para que as empresas possam usar essa força do bem, inclusive na hora de negociar. Então, aqui entram em cena outros indicadores que não são apenas os indicadores do lucro. E é daí que a gente também orienta um pouco a nossa construção dos nossos próprios indicadores, né? Que não é só sobre crescer, não é só sobre ganhar dinheiro, e é sim sobre criar negócios que respondam às demandas coletivas e às demandas do planeta. É um convite que a gente faz sempre para os nossos clientes, independente do seu tamanho. E aí, já me orientando aqui um pouco para o final dessa apresentação, a gente trouxe essa definição de negócio de impacto, porque é uma forma como a gente gosta muito de trabalhar e que enxerga esse futuro da moda acontecendo, né? Então, os negócios de impacto, eles são modelos de negócio que têm diferentes formatos, mas que, em comum, eles apresentam essas soluções para problemas sociais e ambientais, como eu falei um pouquinho ali no início, né? Então, esse gráfico é muito legal, porque ele nos ajuda a visualizar, de fato, o que são esses negócios, né? Então, é uma junção. De um lado, tem um pedacinho dele que é voltado para o mercado, e que carrega as características de empresa tradicional, ou seja, está ligado a comércio, a serviço, e gera lucro. E do outro lado tem uma iniciativa de utilidade pública, mesmo sendo um negócio de iniciativa privada. E aí, enfim, a gente tem essa junção de segundo e terceiro setor que gera esse espacinho do meio, essa intersecção, que são os negócios de impacto. E aí aqui eu trouxe um vídeo do banco de tecido, não sei se eu vou conseguir passar para vocês, mas deixa eu dar um play aqui, ver se funciona, senão me avisa, Lê. Funcionou? Eu comecei como cenógrafa, figurinista e assumi direção de arte, trabalhando com TV, com comercial, com propaganda, com DVD, com música. Que o mundo mudou e o mundo foi se transformando. Então a maneira que eu fazia também foi se transformando. Eu fui procurando também outros desafios e uma outra forma de trabalhar. O banco de tecido, ele me dá muito prazer e muita realização. A estrutura do banco de tecido começou com uma inconformidade nossa. Como figurinista, tinha muita sobra de adereço, sapato, roupa. Isso tudo a gente falou, putz, fica preso aqui, vamos doar isso. Só que os tecidos a gente não deu, porque ele é matéria-prima. Inconformado com isso, a gente começou a pensar uma solução de fazer esse material circular. A ideia é fraca, você traz a tua sobra. E quando nós entendemos que isso podia virar um negócio, eu me vi num certo desconhecimento. Eu não sabia o que era ter um comércio. E precisei ir atrás de alguns cursos, de entender se a ideia podia, de fato, vingar. Ser empreendedor não tem nada a ver com ser administrador. E aí eu fiz um curso muito específico que chama Como Transformar a Sua Ideia num Modelo de Negócio. Que o banco de tecido é um sistema de circulação de tecido de reuso. Você traz o seu tecido, as suas sobras de tecido, deposita, isso te gera um crédito em quilos de tecido que você pode trocar por qualquer tecido da loja a qualquer momento na quantidade que você quiser.
vou dar uma pausa aqui, porque acho que já deu para pegar a ideia principal. Eu não sei se vocês conhecem ou já utilizaram os serviços do Banco de Tecido. O Banco de Tecido foi cliente da Cora, e a gente é muito fã, na verdade, da forma como a Lu conseguiu, como ela estava explicando ali no início. Não, fui eu, foi muito legal. Sim, ela parte então dessa inconformidade, como ela falou. E muitas vezes, quando a gente atua na moda, principalmente quem, como eu, vem de uma época ou de negócios convencionais que estão cheios de falhas, né? Então, e repetem vários vícios assim na forma de fazer, existem essas inconformidades. É legal da gente olhar para isso como essa sementinha de construção de soluções. Então, o que ela criou aqui foi esse sistema de reuso, enfim, de a pessoa levar a pessoa ou a marca, enfim, levar a sobra de tecido, poder trocar por outros. Isso foi se ampliando para um modelo que hoje já é maior do que era na época desse vídeo e que atua, inclusive, como solução para grandes empresas que, por sua vez, precisam encontrar soluções para suas sobras, né? Então, é legal entender como, às vezes, essa inconformidade gera um modelo de negócio que começa super pequenininho, mas que tem uma solução em si que se aplica ao mercado como um todo, né? No setor da moda, todo se beneficia de uma lógica como essa de troca, de crédito, enfim, que não é sempre monetarizado. Então, aqui a gente consegue enxergar muito dessa conversa que eu estava trazendo até aqui, bem materializado numa solução que existe, que é sustentável, inclusive financeiramente, né? Um negócio que já tem vários anos, e que é uma referência para o mercado da moda. Aqui eu trouxe mais um modelo de negócio que nos dá muita alegria assim, apresentar, porque foi também nascido dentro da Cora Design. A gente sempre cocria muito com as pessoas, nossos clientes, né? Então, a gente costuma dizer que sempre é uma criação que não é de um olhar de especialista, consultor, e sim uma junção de mentes e ideias que conseguem construir negócios que de fato são diferentes e são transformadores. Aqui a gente tinha a inconformidade, né, da empreendedora, era que ela sabia que existia um problema, que era que mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica muitas vezes não tinham acesso à lingerie. E aí a gente fez uma pequena pesquisa, ouviu algumas organizações aqui em Porto Alegre sobre esse assunto e verificou que, de fato, isso é um problema super sério. As pessoas têm muita dificuldade em doar roupa íntima, tem muito tabu em relação a isso, não sabe como fazer, acabam descartando como lixo, enfim, no meio do lixo, assim, que acaba indo para o aterro da pior forma possível. E aí, no fim, o que a gente construiu aqui foi uma solução que, de um lado, atende esse problema social da falta de roupa íntima para essas mulheres e que está associada a um negócio de moda, que é uma marca de lingerie. Então, toda a construção do modelo foi partindo da ideia de que uma parte do que é gerado na venda da lingerie financia esse sistema de logística reversa. Então, aqui vocês veem uma urna, que na prática ela é bem grande, aqui parece pequenininha, mas a ideia é que a marca recolha lingerie usada, de qualquer marca, não só da K1 Lingerie, e aí elas fazem um processo de higienização e processo de conserto das peças que precisam de algum reparo, e aí as peças em excelente estado vão para doação em pontos específicos aqui de Porto Alegre que já recebem essas peças, e elas continuam um ciclo de uso e atendem e resolvem um problema super grave, que é a falta de lingerie para mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui é um terceiro negócio que a gente trouxe como exemplo, né, desses novos modelos, que é o armário coletivo, é da Karina, uma super parceira nossa. Acontece em Floripa, em Florianópolis. E o armário coletivo, ele também nasce de uma questão que era o contato que a Karina tinha com esse excesso de sobras da moda, e ela cria uma alternativa que é, inclusive, autogerida pela própria comunidade. Ela coloca esses armários e ela estimula que a comunidade construa seus armários, faça manutenção, cuide deles, e ela gerencia cuida, né, de certa forma, desse ambiente de troca que é totalmente livre. As pessoas deixam as peças ali, elas recolhem as peças, e assim ela vai gerando um sistema de pós-consumo que é muito inspirador. E aí todo mundo deve se perguntar, tá, mas e como que ela faz, né,
gerar alguma renda, pagar boletos. Enfim, ela começou com esse projeto, que hoje em dia já tem várias unidades espalhadas por Florianópolis, e hoje o que ela faz, ela vende um serviço que é para a gente vender a inteligência, né, da circularidade para grandes empresas. Ela faz projetos de upcycling, ela consegue ter uma visão do que fazer com a sobra da roupa e das marcas, e de como as pessoas interagem com essas peças, que é muito rica, é um conhecimento muito importante também para o setor da moda. E aqui ela consegue trazer para a prática algo que também é importante nessa mudança de mentalidade, que é a gente não precisa comprar tudo, a gente pode assumir outros verbos, né? Trocar, consertar, alugar, enfim, existem outras formas de pensar a moda que não necessariamente estejam ligadas a produzir novas peças. Armário coletivo também é um modelo de negócio de moda e também nos ajuda a criar caminhos para a circularidade. Eu trouxe mais alguns exemplos, mas eu acho que eu vou fechar o compartilhamento para poder ver vocês um pouquinho e a gente conversar, e se sobrar tempo eu mostro mais alguns. Deixa eu ver onde que eu fecho. Depois eu tenho também alguns livros para recomendar para vocês, mas eu vou interromper para a gente ver. Depois eu volto para lá. Não, tem muito interessante, porque realmente, né, é repensar o que a gente sempre imaginou como um negócio de moda, a gente está... É isso, né? Quando você fala vender inteligência, eu acho muito interessante. A gente não precisa vender produto. Mas antes de mais nada, eu queria entender assim, como que surgiu o interesse de vocês em trabalhar com moda, né, na verdade seu, e como que foi assim essa mudança quando você se deparou com a cadeia produtiva, como até você fala, né, tipo a comunicação tradicional da moda, enfim. Então contar o interesse, esse comecinho. Tá. Bom, eu não venho da moda, né? Acho que falou lá do início, eu me formei em ciências jurídicas e sociais, a direita. Estava num ambiente super, enfim, conservador, bem tradicional, não estava muito feliz na época. E depois de trabalhar um tempo nessa área, eu acabei optando por fazer uma transição. E aí eu experimentei por um tempo tudo que foi possível de fazer dentro da moda, né? Então, fui fazer aula de costura, aula de modelagem, fiz aula de comunicação, de design, enfim, cursos mais curtos. E fiz essa pós de design estratégico, que foi onde eu aprendi muito desse ferramental que a gente usa na nossa empresa hoje, né? Que é o design, como essa maneira de fazer o projeto e criar soluções, né? Então, a moda, para mim, eu acho que ela veio primeiro como um desejo por mais criatividade na minha vida e uma rotina que fosse mais, enfim, conectada com a criação. Mas o que eu fui descobrindo no caminho é que essa era uma parte pequenininha do que são as possibilidades de atuar com moda, né? E eu acabei me direcionando para a comunicação e fincando o pé. Por muito tempo eu trabalhei com comunicação, mesmo nessas editoras mais tradicionais. E entendi que a comunicação tinha um potencial de mudança de visão muito grande. Tanto que a gente fala hoje em educomunicação dentro da Cora, que é uma expressão que a gente aprendeu com a Mercury, que foi nossa cliente também. E lá eles falam dessa maneira de comunicar que é informativa, que é aberta ao diálogo. E aí, então, esse é um lugar da moda onde eu super me encontro e fico feliz de atuar, que é a possibilidade da gente construir uma outra visão de mundo, ou que as pessoas consigam pensar em novas alternativas para usar roupa como linguagem. Então, eu acho que a minha relação com a moda é bem de experimentação e de resolução de problema. Eu gosto muito de usar esse caminho do trabalho, né, para resolver problemas que eu enxergo na sociedade, ainda que na prática sejam coisinhas pequenas e que a gente esteja fazendo pequenas transformações, né? Mas acho que me sinto feliz fazendo isso. E daí conta mais um pouquinho do projeto, porque a Liliane perguntou, né, uma das nossas alunas, sobre esse projeto da Liga. Foi depois de vocês se depararem com uma situação assim, que é o que você falou assim, né, que não satisfazia, que vocês precisavam fazer de um jeito diferente, porque eu vi que assim na sua trajetória você vai para uma Condé Nast, né? Tipo, para uma editora maior, mais tradicional, e depois você vai para uma marca pequena, que foi para a Insecta Shoes. Como é que foi assim, já essa transição, e se nesse processo foi o que te inspirou para o Liga?
Eu acho que sim, todas as nossas experiências, elas nos ajudaram a construir a Liga, porque de início o objetivo da Liga era ser um curso para intraempreendedoras, que foi uma ideia que a gente foi, inclusive, mudando um pouco na prática, porque muitas pessoas que queriam abrir seu próprio negócio se interessaram por fazer o curso, né? Então, num primeiro momento, a gente achava que esse curso ele era destinado a mulheres que estavam em grandes empresas e que queriam fazer uma transformação também dentro das suas possibilidades, dentro das suas equipes, e que não necessariamente queriam empreender, porque isso também é uma coisa que muitas vezes a gente se questiona, né? Embora seja o coração da nossa atuação criar novos negócios, enfim, nem todo mundo precisa empreender e é possível ser agente de transformação trabalhando numa empresa. Então, a gente queria se comunicar muito com essas mulheres. Então, a Liga veio um pouco desse desejo de se plugar em pessoas que, assim como nós, também tinham sentido insatisfação, inquietude e que viam as coisas com essas lentes transformadoras, né? Então, a Liga nasce daí e nasce também de um desejo de trabalhar com mulheres. Então, é um curso para mulheres. Isso cria todo um ambiente de acolhimento e de conversa que é muito especial e que consegue juntar, isso foi uma busca bem ativa que a gente fez, mulheres de diferentes elos da cadeia produtiva. Então, a ideia é que cada turma, isso acontece também por meio das vagas sociais, tenha mulheres que atuam na costura, mulheres que atuam no design, mulheres que atuam na comunicação, gestoras. Uma mini cadeia, então. Exatamente. Aí, quando a gente mostra a cadeia produtiva da moda, tem representantes de todas as áreas ali, isso é muito legal. Então, quando a gente se junta para trabalhar nos pequenos grupos e, enfim, toda a construção que a gente faz ao longo do caminho, ela é muito baseada nessa troca, nessa escuta, que, na minha visão, é o que torna a Liga mais especial, porque, então, eu não estou ali aprendendo, olhando para uma apresentação, enfim, distante, ou teórica, ou conceitual. Eu estou aprendendo pelo relato dessas mulheres que estão trazendo suas experiências, e acho que isso faz muita diferença para nos mover, assim, a agir. Não, e eu acho interessante porque tira um pouco desse status central, que eu acho, assim, formular para não ficar estranho. Porque, assim, o design realmente, ele é muito central no sentido de você criar o produto, sair de lá, tudo. Mas dentro da cadeia, ele vai fazer parte de um sistema, né? Que é o que a gente está falando, tal, não sei o quê. Então, eu acho que é interessante quando você tira essa coisa do criador, né? Essa coisa, do estilista, ser a pessoa central e ver que o design ele vai estar em todas as partes, né? Você mostrou bem na apresentação, e você vê que tem os outros elos que participam para a coisa funcionar, porque eu acho que quando eu comecei a estudar moda, né, também formada, tal, tinha essa coisa, o criador, é a estilista que vai fazer tudo, e daí vocês, então, pensam num processo que seja mais participativo no geral, né? Sim, totalmente, Letícia. A gente fez essa construção de ter pessoas de todos os elos, imaginando que era importante ter essa criação que, às vezes, dentro das empresas nem acontece, né? Porque fica cada uma no seu departamento. Quanto maior a empresa, menos comunicação e menos colaboração acontece entre quem trabalha lá. Então, a Liga acaba sendo esse lugar que é um pouco fora do comum, porque todo mundo constrói junto ali dentro. E quando eu falo construir, assim, construir novas ideias, alternativas, porque não necessariamente precisa gerar um projeto ou uma marca ou um produto, né? É a construção de novos caminhos para a moda. E aí a gente testa um pouco essa metodologia de colaborar, que também é algo que a gente vem aprendendo, né? Não é algo que foi ensinado para a gente, pelo menos para mim, não foi nos cursos que eu fiz ou nos trabalhos que eu tive nessas empresas mais tradicionais. É muito baseado nessa construção de carreira bem vertical, né? Então, eu tenho que crescer, eu tenho que ir assumindo novos postos para chegar lá num lugar de liderança que às vezes nem é o que eu gosto de fazer. E quando a gente entende que essa liderança para transição, ela está em todos os cargos, em todos os departamentos, né? Então, dentro de um grupo produtivo, num grupo de costura, que é um grupo de pessoas que passa muito pela Liga, que inclusive nos inspirou a criar um outro projeto, que é a Fiada, é um novo caminho do educacional, é dentro do grupo produtivo. Então, as costureiras que estão ali aprendendo muito, que têm muito conhecimento de moda, que sabem, assim, como ninguém, resolver essas questões que a gente está tentando ali quebrar a cabeça ali para fazer. Então, como criar modelagens, né, que sejam mais
sustentáveis, que tenha menos sobra, elas têm o conhecimento ali na prática, né? Então, a escuta dessas mulheres, ela é essencial para criar outra moda. E a gente ficar discutindo moda sustentável sem falar com todos os elos da cadeia produtiva acaba ficando sempre naquele mesmo lugar, né? Das mesmas ideias, das mesmas pessoas. Então, a Liga é um pouco esse laboratório disso tudo. Não, imagina, e é bem, né, é bem interessante, porque às vezes a resposta está numa pessoa muito mais próxima. Quantas vezes eu trabalhei em indústria, quantas vezes a pessoa do chão de fábrica dava uma resolução muito mais rápida e simples, porque, né, tá no dia a dia, conhece o material, e do que aquela pessoa que às vezes está no escritório tentando bater uma cabeça e meses, semanas para algo que acho que você fala, algumas outras convidadas também trouxeram isso, que é a escutativa, né? De você Sim. parar, pensar, ouvir e passar. Uma Total. coisa que você comentou agora, até que tem a ver até com a segunda pergunta da Lilian, que é da questão da consultoria. E eu queria entender assim, ela pergunta como é trabalhar com consultoria para marcas, e uma pergunta que eu tinha montado aqui é entender se isso existe uma colaboração até entre as outras empresas que vocês atuam, porque quando a gente também começa a estudar e pensa na moda, pensa muito num mercado muito competitivo, do tipo, a pessoa que está do seu lado é sua futura concorrente, sabe? Essas coisas. Como que vocês pensam isso na hora da consultoria também? Se isso tem algum afeto? Sim. Bom, para a gente, a consultoria, acho que respondendo um pouco dessa pergunta da Liliane, né? Então, veio como uma resposta para pessoas que gostam de moda, mas que não queriam mais trabalhar com o produto, né? Era muito mais o caso da Laura, que vinha de uma experiência tanto de trabalhar no varejo, quanto trabalhando numa empresa de calçados. Ela estava diretamente... O cotidiano dela estava muito ligado ao produto, né? A desenvolvimento de coleção e tudo mais. E a gente sentia que nesses ambientes a gente a sustentabilidade tem muito impacto, obviamente, mas que acaba sendo tudo mesmo empresa e se aplica até certo ponto, né? Porque chega um momento que o modelo produtivo é aquele, tá dado. O que pode se fazer é eventualmente testar um projeto aqui, outro ali, mas difícil de fazer uma transformação de maior impacto, né? Então, dentro da consultoria, a gente tem essa oportunidade de pensar novos modelos, como eu mostrei ali na apresentação, modelos de negócio que sejam diferentes do habitual. E a gente também consegue ter uma atuação profissional super enxuta. E aí, falando que a gente não precisa ter uma sede, a gente não precisa investir em matéria-prima, a gente basicamente trabalha com nosso computador e as nossas relações, enfim, que também ajudam muito a construir essas parcerias. Então, no nosso caso, são duas trajetórias que já tinham um certo tempo, né? Assim, as duas já tinham trabalhado assim, mais de década, 12, 15 anos, eu não sei mais, na moda, então tinham uma bagagem, têm bastante conhecimento do que fazem, mas queriam aplicar isso para, inclusive, tornar um pouco mais exponencial essa visão da sustentabilidade. Então, a consultoria nos permite ter mais impacto, eu acho, porque a gente consegue atender vários clientes, a gente atende empresa pequena, empresa grande, a gente conecta a empresa grande e pequena quando possível, então a gente atua de uma forma um pouco mais ecossistêmica, porque os projetos vão se somando e vão criando um diálogo, que é um diálogo do setor como um todo, né? Então, eu gosto muito da ideia da consultoria. De início, eu tinha bastante medo, eu confesso. Eu pensava assim, crise de síndrome do impostor. Eu pensava, como assim? O que eu vou ser consultora? Eu não me sentia apta a trabalhar assim. Mas a visão da colaboração foi uma das coisas que me deu mais sustentação para conseguir criar uma trajetória de consultora, que nunca estou sozinha, a gente sempre trabalha em parceria, seja dentro da Cora, eu e a Laura e a Pamela, as três são sempre muito próximas, quanto trazendo parceiras de outras empresas, que acho que aí conecta com essa tua pergunta, né, Letícia? Que sim, a gente tem uma rede hoje em dia já de outras empresas também de tamanho pequeno, que trabalham juntos, especialmente nos projetos para empresas maiores, né? Que a gente não teria daí condições de dar conta sozinhas pelo tempo de trabalho, enfim, disponibilidade que a gente precisa ter para alguns projetos. Então, a gente se associa a outras empresas, a outras consultoras, outras designers, e a gente sempre traz para perto as pessoas que também têm uma visão que é especialista num ponto que a gente precisa. Por exemplo, faz um projeto sobre embalagens.
São temas que são próximos ao que a gente faz, que tem tudo a ver com moda, é super importante, tem um impacto negativo bem grande, se a gente for pensar, né? Tudo envolve embalar a roupa e transportar e vender para o consumidor final. Então, a gente traz, eventualmente, pessoas que trabalham com alguns aspectos mais técnicos e que se juntam e criam esses olhares mais completos, mais sistêmicos. Não sei se respondi. Não, super, super. E perguntando também, já para aprofundar, como que é essa parte do dia a dia do trabalho de vocês, então? Tem algumas tarefas que você acha mais chata, mais legal? O que vocês fazem no dia a dia que, sei lá, interessa mais? Como consultoras, enfim. Sim. Eu acho que assim como as outras áreas da moda, existe até uma glamorização do que é ser consultor, e na prática é muito mão na massa. A nossa consultoria é extremamente mão na massa. Então, a gente traz muitas das nossas bagagens prévias, né? Então, no meu caso, eu muito me envolvo construindo texto, produzindo newsletter, release, texto de redes sociais, enfim, que vão para clientes ou vão para nossas próprias redes. A gente tem todo um trabalho administrativo, óbvio, como toda empresa tem, né? Então, administrativo, jurídico, financeiro, que a gente também tem que fazer, faz parte do dia a dia. A Laura puxa muito à frente do relacionamento, que isso, para quem quer trabalhar com consultoria, acho que é essencial pensar nisso. Assim, então, abrir contatos, fazer reunião, apresentar a empresa, falar o que a gente faz, e já, de certa forma, ir criando os pontos de contato entre a gente e esses possíveis clientes, né? Então, é um trabalho essencial para a gente poder vender um projeto, é ter uma boa reunião de apresentação, já oferecer algumas soluções, alguns caminhos, assim, já despertar um pouco porque é possível fazer. Então, o nosso trabalho, ele acaba sendo bem diversificado no cotidiano, porque ele envolve todas essas frentes. A gente é uma empresa bem pequena, então a gente junta várias funções em poucas pessoas. E o trabalho de consultoria em si é algo que a gente já desenvolve dentro de uma metodologia. Então, ao longo desses 4 anos que a gente tem trabalhado juntas, a gente já tem um processo de trabalho que a gente sempre aplica, que é o processo do design estratégico, né? Então, que é uma imersão em que a gente mergulha em todos os aspectos possíveis para entender aquele caso, aquele cliente, ou qual é o problema que ele quer resolver. Aí, munidas de todas essas informações, a gente constrói o que é essa entrega, né? E a entrega é bem variável, aí depende do que a pessoa precisa. Às vezes está ligado ao produto, a gente vai fazer um guia de estudo, por exemplo. Às vezes está ligado à comunicação, precisa de um manual de linguagem, um brand book, enfim, as entregas são bem distintas, porque dependendo, é quase customizável, né? O processo de consultoria, ele não é, assim como a sustentabilidade não é uma resposta pronta, e a gente gosta de entender exatamente o assunto para poder oferecer uma solução que seja útil, que não é uma coisa que vai ficar na gaveta, né? Então, acho que o dia a dia do trabalho é um pouco assim. E das habilidades, assim, você falou muito dessa parte de comunicação. Então, você já tinha essa habilidade de comunicação? O que você vê como a parte mais, sabe, tipo, soft skills, sabe, que a gente desenvolve, ou que você desenvolve ao longo, tipo, sabe, do seu projeto, você fala assim, e de repente eu me descobri uma ótima comunicadora. Bom, eu acho que no trabalho de consultoria importa muito ter essa visão sistêmica, ou seja, olhar para o todo, e aí essas experiências que a gente tem dentro do educacional, elas nos ajudam muito nisso, entender o que acontece em cada etapa. E individualmente, acho que a gente já vinha vivendo isso na prática, né? Nas nossas trajetórias profissionais, já tínhamos experimentado muito, assim. Eu tinha feito vários cursos, como eu falei, de costura, modelagem, design, né? Para entender, porque acho que dificulta muito o trabalho quando a gente está, às vezes, muito isoladinho, né? Fazendo algo sem conseguir conectar com as outras frentes. Então, no meu caso, eu acho que essa habilidade da visão sistêmica, ela é muito importante, é chave para trabalhar com consultoria. Eu acho que tem um momento mais introspectivo de pesquisa, de leitura, de se especializar, daí sim, num determinado tempo, para entender um projeto. Tem essa habilidade da comunicação, acho que eu trago de experiência
anteriores, uma coisa que eu construí desde o tempo do direito, que é gostar de escrever, gostar de ler. Isso me ajuda bastante a trabalhar, inclusive, com entregas pontuais, assim, das redes sociais. É um pouco sobre escrita, né? Sobre encontrar um tom de voz, então, atenção que a gente pode se fazer melhor entendido pela outra pessoa, como que o nosso texto vai ser simples, vai ter uma linguagem acessível. Esses são temas que estão sempre me envolvendo, eu gosto muito de olhar para isso. Mas acho que, como eu falei no lado da Lau, especialmente, vem muito dela essa habilidade para o relacionamento. Então, isso é uma coisa que eu venho, acho que, aprendendo bastante com ela, e me sinto hoje mais pronta. Mas ela já tinha isso muito desenvolvido, eu sou muito fã da forma como ela faz essa frente, assim, de colocar a serviço dos outros de trabalhos, de clientes, né, de uma maneira em que ela é muito atenta, ela escuta o problema e ela é muito generosa, como eu falei, ela já está fazendo luzinhas, assim, então ela escuta uma reunião de prospecção, a pessoa está ansiosa, está enfrentando um delay dentro da sua empresa, e ela já consegue trazer soluções. Então, eu falei um pouco das minhas habilidades, mas não podia deixar de falar da Lau, que é muita generosidade em dividir. Ela é muito inteligente, tem muita experiência, então essa maneira como ela não é, sabe, a pessoa que fica egoísta com o seu conhecimento, ela gosta de compartilhar. Eu acho que isso é muito sobre essa virada do próprio mercado, assim, de criar um ambiente mais colaborativo, de mais acolhimento. A outra pergunta da Liliane foi sobre os maiores desafios no mercado, assim, como que você encara até para você colocar projetos, né, também sustentáveis. A gente ainda tem essa transformação acontecendo, não é para todo mundo, né, que captou a mensagem. O desafio que a gente já imaginava enfrentar desde o início era a falta de conhecimento que as pessoas têm sobre a importância desse tema. Então, tem uma resistência, e nesses 4 anos a gente já tenha visto bastante, né? Então, quando a gente começou esse trabalho de explicar a importância da sustentabilidade, o negócio não precisa só pensar na caixinha do produto, da caixinha da venda, pode sim trazer soluções, né? Enfim, tudo isso estava muito na implementação. Hoje, acho que as empresas já entendem o que a gente faz, já nos procuram com demandas mais específicas. Mas ainda assim, a dificuldade eterna de quanto quer investir em sustentabilidade ou quanto acha que um trabalho de consultoria é importante, o que vai ajudar. E aí tem, acho que, em relação especificamente, um pouco dessa visão assim, de vai ser muito abstrato, vai ser conceitual, e na prática, ao contrário, assim, a gente traz soluções muito práticas. Então, estão relacionados, por exemplo, à escolha da matéria ou o processo produtivo, ou a escolha das parcerias do produtivo que vai atuar na construção, enfim. Acho que a gente traz uma solução bem prática, mas nem todo mundo de consultoria é isso. Então, tem um desafio de compreensão do nosso trabalho, que é algo que a gente, enfim, com o tempo também a gente vai se fazendo mais conhecidos, então acho que hoje a gente já não sente mais tanto isso, mas de início era, assim, uma questão que é tanto econômica, né, de quanto quero investir e de por que esse investimento é importante. E aí, agora, acho que fica mais fácil entender que contratar uma consultoria é como plugar profissionais que têm muita experiência e que vão acrescentar muito para um projeto, sem precisar necessariamente formar uma equipe específica para aquilo dentro da empresa. Então, um atalho, às vezes, é um atalho, exato. Porque eu acho que quando você mostrando todos os projetos, até falando um pouco das habilidades que a Laura tem, né, dessa coisa de generosidade, acho que às vezes é isso. A pessoa, às vezes, com uma consultoria, ela consegue fazer um atalho, porque até a pessoa, às vezes, né, tipo, desenvolver, às vezes, não só a habilidade, mas às vezes o conhecimento, se ele tem uma demanda que vem do mercado, é mais difícil, eu acho que ainda, mas, né, do que se for uma demanda interna, né, da pessoa que tem o negócio perceber que ela precisa mudar. Normalmente vem do mercado, né?
Isso é bem legal mesmo, Letícia. A gente atendeu já empresas que passaram por uma virada de chave, porque a liderança um dia acordou e se questionou sobre o que a marca estava fazendo, e daí vamos mudar o processo para ter uma entrega que seja melhor para o planeta e para as pessoas. Mas, principalmente, o que tem acontecido nos últimos tempos é que tem uma demanda externa. Então, essa visão assim do ESG, né, que é esse olhar para o ambiental, social e para a governança, isso é já algo que está ganhando muita força, né? Que já se falava, mas que nos últimos tempos ficou forte, ainda mais forte. Então, dentro das grandes empresas, virou questão de meta. Então, várias empresas têm lá até 2025, 2030, tem que estar com tais processos transformados, tem que ter olhado para tais questões da matéria-prima, do resíduo. Então, entraram objetivos bem específicos no caminho, que aí vem a nosso favor, porque aí eles precisam de uma solução mais imediata. E esse olhar de fora, que além de encurtar caminho, ele é mais oxigenado, né? Então, a gente não está lá no dia a dia, a gente não conhece todos os entraves, enfim, que as pessoas que trabalham ali já têm, ou que elas acham que não vai dar certo. A gente traz soluções que aí, muitas vezes, tem mais abertura a se testar, quando tem uma parceria com consultoria, né? Então, acho que você acha que tem, assim, no projeto, o desenrolar desses projetos e dessa transformação, tem uma diferença quando é o dono da empresa, a dona da empresa que acordou bem lá e quer mudar? Existe uma rapidez maior? Ou quando vem do mercado é mais fácil? O que você sentia, assim? acho que a gente percebe, né, nos nossos exemplos, que quando a liderança, e aí quando eu falo liderança, é essa visão que, enfim, não necessariamente é o cargo, né? É a pessoa que puxa, assim. Quando isso internamente está mais solidificado, é mais fácil de colocar um projeto em prática, assim, porque... E aí, claro, que vai ficando mais complexo conforme a empresa é maior, ou, enfim, o tipo de mudança que está se querendo operar. Mas o que se vê é isso, é que quando é algo que tem que ser construído das primeiras conversas, tem que mudar toda uma cultura, é demorado. Agora, quando vem uma decisão que se está mais disposta a permear todas as pessoas com aquela intenção, pelo menos, né? Acho que a coisa tende a funcionar mais, assim. Por isso que é legal quando a gente consegue entrar dentro de uma empresa que está com uma proposta, ainda que para fazer um projeto só, mas é um projeto que se propõe a ter impacto, que tem investimento. Então, quando a empresa já está dentro, funciona mais. Não tem que fazer esse trabalho de convencimento, tal, que é parte da consultoria, claro, mas que às vezes faz com que a coisa seja mais truncada. E você acha que tem né, a gente está com muitos dos nossos alunos vão começar a carreira profissional. Tem algum caminho assim, do tipo, ó, esse é o arroz e feijão da sustentabilidade? Tem? Eu acho que o arroz com feijão da sustentabilidade, ele tá vindo já com as pessoas, e que é o que me deixa mais feliz, assim, é saber que simplesmente vocês estarem discutindo sobre sustentabilidade agora, no momento de formação, vai criar profissionais que já trazem isso na sua prática, né? Então, e principalmente eu diria que é esse olhar mais complexo, que não é simplesmente olhar para o ambiental, porque o ambiental é super importante, mas ele está associado a esses outros pilares, né? O social, cultural e o econômico, que são áreas que dentro da moda tem muito espaço de construção, de solução também, né? Então, a gente falar sobre trabalho decente, a gente construir ambientes de trabalho que sejam positivos, de crescimento, não de crescimento financeiro, né? De crescimento pessoal, de educação, tudo isso está associado a esse pilar social, né? Então, quando a gente abre um pouquinho o guarda-chuva da sustentabilidade, fica muito mais viável, inclusive, aplicar no nosso dia a dia, né? Às vezes eu não tenho a solução necessária ou que eu gostaria para resolver completamente a questão do resíduo, mas eu posso trazer para o meu projeto esse olhar para a forma de trabalhar, para quem eu vou contratar, para que tipo de parceria eu vou estabelecer. Então, ou simplesmente na construção, por exemplo, de estamparia, trazer outras referências, abrir o olhar para referências que não sejam só europeias, né, do hemisfério norte, olhar para o que é a nossa ancestralidade brasileira, olhar para o local
tudo isso são pontos de partida, que a gente falou lá do início, né? Pontos de partida diferentes, e que estão associados à sustentabilidade, porque se cruzam com esses pilares do cultural, enfim, do social, e que acho que esse é um feijão com arroz maravilhoso. Ele é fácil, mas ele já é um feijão com arroz maravilhoso. Bem completo, né? Quase um PF. Bem completo, Olha, a gente já vai então indo para o final. Se você quiser compartilhar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou algum projeto que você tenha na apresentação, e eu estou de olho naqueles livrinhos que você já ia colocar também. Ah, boa. Deixa eu puxar os livrinhos aqui, peraí. Vamos lá. Bom, estão vendo a telinha? Agora sim. Tá. Então, aqui a gente trouxe alguns livros que a gente recomenda. Então, no cantinho de cá, que tem Economia Donut e Bem Viver, a gente chamou de Fundamentos. Então, são 2 livros que já nos acompanham há algum tempo e que eles trazem essa reflexão sobre a nossa forma de ver o mundo. E aí, aqui a gente não necessariamente está falando sobre moda, mas a gente está se questionando, por exemplo, sobre que tipo de economia a gente aprendeu que é a economia, enfim, que vai nos fazer crescer e ter prosperidade, né? Que é a pergunta da economia Donut. Então, ela nos leva por uma construção bem simples, ela tem uma linguagem muito legal, assim, que mesmo para quem nunca estudou economia, que é meu caso, é um livro possível de acompanhar e que vai nos mostrando, pouco a pouco, como a gente, desde pequenininho, lendo jornal, vendo TV, a gente foi aprendendo que economia é de um jeito específico, né, que nos leva para aqueles indicadores de sucesso, que geralmente estão mais ligados a lucro, a esse crescimento a qualquer custo, a gente está sempre espremendo o fornecedor, sabe, tentando chegar no menor valor possível para poder vender e ganhar mais em cima disso. Enfim, toda essa construção de o que é ter um negócio, como isso é antigo, né, de séculos, e como nos coloca numa necessidade de mudar a mentalidade. E aí, por isso que olhar para os modelos de negócio a partir dessas reflexões é tão legal, porque a gente vai vendo como é possível desconstruir. E ela traz, a autora, a Kate Raworth, a autora britânica, ela traz muito essa visão que, para mim, foi uma grande virada de chave, que é a gente vive num modelo que parece impossível de mudar, né, que é o capitalismo, mas o capitalismo foi feito pelas pessoas. E assim como ele foi feito, ele também pode ser desfeito. Não, com isso não quer dizer que é fácil nem nada, mas que as decisões que a gente toma no micro começam a impactar e a criar uma rede, um tecido social diferente, assim, e que a economia da net é essa forma de ver o mundo que é mais circular e que coloca limites ao crescimento. Então, é uma leitura muito, muito maravilhosa, assim, eu recomendo muito. E aí, o Bem Viver, eu falei um pouquinho ali quando eu estava compartilhando a apresentação com vocês também, essa visão que vem dos povos andinos, amazônicos, né, os povos originários da América Latina, e que, como acho que mensagem-chave, é essa lembrança que, para quem vive na nossa sociedade ocidental, às vezes é difícil de entender que a gente é natureza, né? Então, esse reconhecimento das pessoas como natureza e que isso nos leva a uma necessidade de regenerar os ecossistemas, da gente trabalhar por uma mudança de mentalidade que nos reconecte com o mundo natural, que eu acho que é muito bonito, assim, tem a ver com o ritmo, tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com por que a gente faz o que a gente faz, eu acho que é uma leitura também que muda bastante a nossa forma de trabalhar. E aí, do resto do slide, tem outras leituras que aí são menos fundamentos filosóficos e que já trazem caminhos mais práticos, né? Então, o Manual da Empresa B, como usar os negócios para a força do bem, como força para o bem, desculpa, já é uma leitura bem objetiva sobre o que é fazer parte desse sistema B, que eu apresentei um pouquinho também, então que também nos coloca diante dessas perguntas sobre quais são os nossos indicadores, o que a gente quer construir como economia, e como vai nos apresentando também objetivamente um caminho de transição. Então, o Sistema B, para quem quiser também se informar e procurar um pouco nas redes, no site, tem bastante disso, ele oferece praticamente um questionário em que a pessoa vai lá preenchendo, entendendo o que é importante fazer, o que pode mudar na forma de gerir seu negócio, na forma de construir sua coleção, enfim. Não é ligado à moda necessariamente também, mas é uma super base para a gente.
O livro do O Moda com Propósito é do Carvalhal. É uma leitura também super gostosa, fácil de fazer, e que eu acho que ele, no Brasil, é uma das pessoas que primeiro começou a falar sobre essa virada da moda. Então, a gente gosta muito de indicar. Enfim, acho que é importante entender como ele também fez uma transição do mercado tradicional de moda para um outro olhar, que tem tudo a ver com sustentabilidade. E aí, por fim, eu tenho aqui o livrinho do meio, que é Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro. E aí aqui é uma possibilidade de entender melhor esses conceitos e como a gente cria esse novo ecossistema do empreendedorismo, que é o empreendedorismo pelo impacto e para a mudança sistêmica. E, se eu não me engano, está disponível para download. Depois eu posso mandar a apresentação para vocês. Boa. Eu li o primeiro do Carvalhal, que acho que é Moda Imita a Vida, né? Que eu acho que ele começa já tateando assim esse processo de transformação, né? Porque ele fala no Moda Imita a Vida muito de brand, tudo de construção de marca, mas é isso, né? Tipo, para que você tem a sua marca? E eu acho que depois ele foi evoluindo para, sabe, tipo, começar a perceber que aquilo não é só marca como construção isolada, né, no mercado. Exatamente. E eu gosto muito eu gosto também desse primeiro livro dele, porque ele nos mostra como fazer essa construção inspiradora. E aí acho que esse é um dos grandes poderes assim da moda, que eu acho muito legal assim de pensar nessa virada da sustentabilidade, que é quem trabalha com moda tem vários símbolos que vão além do texto, além do vídeo, enfim, de um documentário, né? A possibilidade de lidar com o sonho, de ter uma visão mais lúdica da realidade. Assim. Então, quando a gente constrói a nossa marca, a gente pode contar sobre sustentabilidade de diversas formas, né? De acessar as pessoas por caminhos que são caminhos mais sutis, assim. Tem claro, um trabalho de informação, de mostrar que a realidade é de crise, que a gente tem urgência, que a gente precisa agir, mas também tem um outro lado que é mais sensorial. E eu colocaria o último livro que eu amo profundamente, que é Esperança Ativa. Posso mandar também para vocês depois. É da Joanna Macy e Chris Johnston, eu acho que eu não lembro do nome deles, mas o dela é Joanna Macy. E é uma visão que também nos inspira muito assim no dia a dia, que é da gente conseguir olhar para a realidade e não se sentir paralisado por ela, assim, porque acho que nesses momentos como a gente vive agora de muita emergência climática, de desastre, de problema político que parece que não vai ter saída, a coisa começa a ficar muito difícil, a gente muitas vezes tem vontade de ficar num casulo e não se mover mais. E aí a Esperança Ativa é uma resposta que é bem inspirada pelo budismo, então de a gente se manter conectado à realidade, porque é só assim que a gente consegue construir soluções. Isso parece também distante da moda, mas dentro da moda a gente tem muitos problemas concretos, né? Então tem problema com o trabalho, tem problema especialmente com as pessoas, né? Mas também com os resíduos, matéria-prima que vira montanha de roupa no deserto. Exato. Então, a gente tem que olhar para isso, porque é isso que nos serve de inquietude para criar novos modelos de negócio. Eu acho que ela responde muito bem a como fazer isso também internamente, né? Passa muito por esse olhar interno. Ai, maravilhoso. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada aos alunos também que conseguiram chegar e conectar hoje com a gente. A nossa aula fica gravada. E então eu vou não só então agradecer de novo a Raquel, pena que a Laura não pôde estar com a gente, mas tá tudo bem, acho que foi bem representada também. Que bom. E agradecer então toda a presença de vocês, e a gente se encontra na próxima semana. Vou convidar então para continuar vocês a ficar no canais do Ecotesse, que é o YouTube, com os outros encontros também, Instagram e Facebook. Muito obrigada. Obrigada, gente. Vai ser ótimo, foi ótimo. Obrigada. Tchau. Beijo, boa noite.